E aí, gente, tudo bom com vocês? Vamos chegando porque vai começar mais uma aula, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar a nossa aula de ciências. Eu me chamo Pedro Elias e vamos começar. A gente vai continuar falando sobre a Terra, tá bom? E sobre seus movimentos. Primeiro a gente vai falar sobre o movimento de rotação e de translação, tá bom? Depois a gente vai falar sobre os relógios de sol ou relógio solar. Depois a gente vai falar sobre os solstícios e os equinócios, tá bom? Que tem muito a ver com a rotação da Terra. E por último, e de sempre, a nossa atividade remota. Primeiro, a gente vai começar a nossa viagem, tá bom? Falando sobre o movimento de rotação e de translação da Terra. Qual é a diferença e o que é cada um, né? Vamos lá. A Terra possui dois movimentos simultâneos, né? Que são eles: o de translação, né, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que ela vem fazer esse caminho aqui em torno do Sol, assim como os outros planetas, tá bom? Dessa forma aí, ó, ela vai e retorna, tá bom? Esse movimento, tá bom, né, em torno do Sol, ele dura 365 dias, né? Ou seja, esse movimento é que diz os anos, os dias, tá bom? É esse movimento aí de translação. Outro movimento é o de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu eixo, tá bom? É que a gente diz que aqui na Terra tem um eixo, mas é um eixo imaginário, ok? Como está aqui em vermelho, ó. É como se ela tivesse um eixo. Imagina-se que a Terra é uma bola de basquete e o jogador gira a bola em cima do dedo. É praticamente esse movimento de rotação, em que a Terra vai girar em torno do seu próprio eixo, tá bom? Como a gente consegue visualizar na figura aí. O caminho que a Terra, que os planetas, né, e um deles é a Terra, percorrem ao redor do Sol é chamado de órbita. Ou seja, aquele movimento, né, que eu mostrei em torno do Sol, esse caminho, né, que ele faz é a órbita, tá bom? Que é ou seja, a Terra, ela orbita o Sol, ela está na órbita do Sol. Vamos continuar. Cruzando a linha imaginária formada pela direção norte-sul, está a direção leste e oeste. Então, a gente cruza aqui, ó, uma linha imaginária chamada linha do Equador, tá bom? Uma linha imaginária. E essa linha vai determinar os pontos cardeais, né? Que são eles: o norte, que fica aqui em cima, sul, fica aqui embaixo, o leste, que fica aqui do ladinho direito, e oeste do lado esquerdo, tá bom? Então, esses são os pontos cardeais, tá bom? E eles são muito importantes para a gente poder compreender o movimento da Terra. O lado em que o Sol nasce, gente, é o lado leste. Então, o Sol nasce desse lado aqui. E que ele se põe é o lado oeste. Então, aqui é onde o Sol se põe. Toda vez que a gente vê o Sol se pondo, a gente já sabe, esse lado é o lado oeste. Ou, se a gente vê o Sol nascendo, a gente já sabe, eu aprendi naquela aula lá com o professor que quando o Sol nasce, então aquele lado é o lado leste. A Terra, gente, ela está permanentemente exposta ao Sol, tá bom? Então, o Sol ele sempre vai ter influência sobre a Terra sempre vai estar lá, né, perto do Sol. De maneira que, enquanto uma parte dela é iluminada pela luz solar, a outra parte fica escura. Então, sempre a Terra vai ser iluminada, tá bom? Sempre. Mas vai ter um lado que ela vai ficar iluminada e o oposto, né, o lado oposto vai ficar escuro, né? O que é determinante, tá bom? Ou seja, o Sol está aqui, então esse lado aqui do planeta Terra, ó, vai, né, ter os raios solares e que vai iluminar, né, esse lado aqui. Então esse outro lado aqui, ó, ele vai ficar escuro, tá bom? Com a rotação, a região da Terra que está voltada para o Sol, né, vai mudando. E assim a parte iluminada vai escurecendo aos poucos. Então, como eu disse, a Terra, né, ela gira em torno do seu próprio eixo. Então, à medida, né, que ela vai, né, rodando, essa parte que é clara vai escurecendo e a outra parte que é escura, né, vai clareando, tá bom? Isso é determinante porque é isso que vai dizer o dia
e a noite. E esse movimento, esqueci de falar para vocês, esse movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo é que vai dizer as horas. Um movimento, uma rotação em torno do seu próprio eixo, ela dura 24 horas, ou seja, a cada rotação é um dia. E ela não para, tá bom? Enquanto a Terra está rodando em torno do seu próprio eixo, ela também está girando em torno do Sol. Ela faz esses dois movimentos de forma simultânea. Como eu coloquei aqui, ela fica girando, né? E isso vai distinguir o dia e a noite, tá bom? De acordo com, né, o clareamento do Sol. Agora, gente, vamos continuar. A gente vai ver os relógios de Sol, ou relógio solar. O ser humano percebeu desde muito tempo, tá bom? A relação entre a posição do Sol no céu e o comprimento das sombras. Ou seja, a gente sempre viu que existe uma relação do Sol com as sombras. Justamente com base nesses princípios é que foi construído um dos mais antigos instrumentos usados para medir o tempo, o relógio solar, o relógio do Sol, tá bom? Esse foi o primeiro relógio feito pelo ser humano. Nesses instrumentos, a marcação das horas é realizada tomando como base a direção e o comprimento da sombra, projetada por uma haste fincada ao solo, na posição vertical, como eu vou mostrar agora. Temos aqui, né, uma haste, né, e temos isso aqui, ó. Aí o Sol, né, vai emanar aqui sua luz e de acordo com onde fazer a sombra é que a gente vai distinguir que horas são. Ah, professor, mas se ficar de noite, aí não funciona. O relógio solar só funciona de dia, tá bom? Alguns é de 7 às 17 horas, né? Que ele consegue fazer essa medida. E em terceiro, nós vamos ver os solstícios e os equinócios. O que é isso? Pois bem, o solstício é o dia que marca o início do verão e o dia que marca o início do inverno. Ou seja, é o dia que faz a passagem do inverno para o verão ou verão para o inverno. Ah, professor, mas tem locais que tem 4 estações. Ou então, vai ser a passagem do verão para a primavera e do outono para o inverno, tá bom? Mas é o dia em que tem essas duas passagens, tá bom? O início do verão e o início do inverno, tá bom? Ah, professor, mas o início da primavera é o quê? A gente vai estudar isso depois. Equinócio são os dias em que o dia claro e a noite têm a mesma duração em todos os pontos da Terra, tá bom? Então, o equinócio são os dias em que o dia e a noite têm o mesmo tempo. É praticamente isso. Bem simples, né? Agora a gente vai para a nossa atividade remota, que é bem simples. Primeira questão. Quais são os movimentos que a Terra tem? São 2 movimentos simultâneos. Quais são eles? Eu expliquei. Defina esses movimentos da Terra. Movimento de translação. Qual é o movimento de translação? E o movimento de rotação? Qual é? É o que ele faz em torno do Sol ou é em torno do próprio eixo? Não sei. Quais são os pontos cardeais da Terra? Tem lá uma linha, né, que marca, que diz um em cima, um embaixo, um do lado do outro. Mas quais são os nomes? Em quais pontos cardeais o Sol nasce e se põe? Onde é que o Sol nasce e o Sol se põe? Eu falei, todos os dois. Como funciona o relógio solar? Ixi, eu falei, tem a ver com sombra? Defina os termos solstícios e equinócios. Acabei de explicar, não foi? Então, bem simples, né, a nossa atividade. Meu muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.